Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus bem forte. Amém? Aleluia. Irmãos, a gente tem vivido dias incríveis aqui. Quinta-feira passada foi extraordinário. A gente não tem palavras para expressar aquilo que Deus tem feito aqui. Quem tem estado aqui nas quintas-feiras tem desfrutado desse ambiente. E as quintas-feiras também são dias que nós separamos também para ouvir alguns filhos da casa. Temos feito isso aqui com o intuito de entender aquilo que Deus está colocando no coração dos filhos dessa casa e também de desenvolver o chamado dos nossos irmãos, amém? Então eu queria chamar o Ruiz aqui hoje. Se você puder aplaudir mais uma vez o Senhor pela vida do Ruiz. O Ruiz vai compartilhar uma palavra conosco, certamente uma palavra do coração de Deus que possa edificar a minha vida, edificar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Se você puder estender suas mãos para cá, estende suas mãos para cá. Senhor, nós queremos orar pela vida do Ruiz, colocar ele nas tuas mãos, sabe, Pai, que o Senhor possa fazer do Luiz um condutor da tua glória nessa noite, Senhor, um canal de bênção sobre essa casa, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, as finanças, abençoa o casamento, abençoa, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dele, que seja abençoado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude de novo aí, estenda sua mão. Em nome de Jesus, irmãos. Vocês estão felizes? A gente vai abrir aqui. Toda vez que eu uso o tablet, eu penso que não vai abrir. Abriu. Quando eu estava, primeiramente, antes de eu começar a pregar, só porque está me incomodando, essa camisa não é vermelha, ela é grená. Eu nunca usarei preto e vermelho. Então, assim, ela não é vermelha, ela é grená. Só para a gente já estabelecer algumas coisas aqui, para a gente já começar. Quando eu estava montando essa palavra, Deus me deu uma cajadada muito forte logo no início. Eu estava montando a palavra do PG e montando essa ao mesmo tempo, e na hora eu comecei a olhar alguns textos e comecei a pensar assim, poxa, mas eu já sei isso daqui, ou então fulano já pregou, ou já teve alguém que falou sobre isso, ou então esse texto já está bem, entre aspas, muitas aspas, batido. E Deus, ele pegou para mim, ele olhou para mim, né, e falou assim, Luiz, todas as vezes que você estiver diante de uma pregação, ou de alguém lendo um versículo, e você falar, eu já sei, você está limitando aquilo que eu posso fazer na sua vida e aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Então, assim, muitas vezes a gente começa a ouvir, né, não é sobre isso especificamente que eu queria falar, mas foi algo que me abençoou e eu queria compartilhar com vocês. Porque Jesus, ele andou no meio de várias pessoas, e justamente aquelas pessoas que falavam, eu já sei, ele chamou de hipócrita, porque elas sabiam, mas não viviam. Então, assim, para mim, quando ele fala alguma coisa por várias vezes, normalmente é algo que eu preciso ouvir. Então, assim, que você esteja com o coração muito aberto para tudo que a gente vai conversar aqui hoje, para tudo que a gente vai falar, porque eu tenho certeza que tem algo de Deus para a sua vida. Essa série, a gente está falando sobre milagres quando o céu toca a terra. Esse tema é muito profético e, ao mesmo tempo, é um tema que está muito, de certa forma, desconstruído no nosso tempo, né? Porque a gente tem visto muita gente falar sobre milagre, mas de uma forma não bíblica. E de uma forma que muitas vezes te traz mais engano, te traz mais dúvida e te coloca numa situação que parece que o céu está aplaudindo algo que você está fazendo e na verdade não está. Porque isso não é milagre, isso não é a forma como Deus trabalha. Então, quando eu estava escrevendo aqui também, algo que para mim assim, me pegou muito antes de eu começar a palavra, né? Sobre temor e tremor. Todas as vezes que eu prego, em qualquer lugar, eu tremo. A minha mão treme demais. E depois eu fui olhar na Bíblia e falei, cara, não é possível, será que eu fico tão nervoso assim? Pô, faço audiência, faço um montão de coisa, não tremo. Por que todas essas vezes eu tremo? E aí eu fui buscar na Bíblia, e olha só o que significa tremor. O cumprimento de uma missão gera em nós algo chamado temor e tremor. Peraí que não é aqui não, é aqui. É aqui mesmo. Um dia, Cristo, diante da visão da cruz e de experimentar a separação do Pai, ele foi orar e isso gerou nele temor e tremor, ao ponto dele sentir tamanha aflição, a ponto de suar sangue. Jesus não deixou de ser Deus, mas seu corpo físico sentiu o que era o espiritual.
o corpo físico de Jesus, apesar dele ser Deus, ele continuava sendo homem. E ele sentiu na pele, diante da missão, que era muito maior do que a minha, obviamente, mas ele sentiu na pele algo. E o nome disso é temor e tremor. Então, assim, algumas vezes as pessoas elas deixam de fazer aquilo que Jesus pede para ela, porque elas começam a sentir no próprio corpo o tamanho da responsabilidade daquilo que Cristo chamou. E a gente deixa de fazer. Então, quando tiver diante de você qualquer tipo de oportunidade, agarra. Mesmo que você estiver com medo, com insegurança. A gente tem os PGs, a gente tem desenvolvido todo mundo dentro dos PGs. Então, assim, a gente tem dado a oportunidade para várias pessoas falar no PG. Aceita. Se estiver pedindo para orar, qualquer coisa aceita. Porque às vezes é através disso que Deus vai fazer na vida de outras pessoas e na sua própria vida. E quanto a isso, olha só o que Filipenses fala. Filipenses 2,12 fala assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. E aí, o dicionário Strong ele fala assim, temor significa a palavra usada para descrever a ansiedade de quem desconfia da sua incapacidade de cumprir os requisitos, mas religiosamente faz o máximo para cumprir seu dever. E aqui eu queria agradecer a vida dos nossos pastores, porque se eu estou aqui sentindo isso, se Jesus um dia sentiu o peso da responsabilidade de cumprir a missão que ele tinha, eu tenho certeza que vocês sentem diariamente. Vocês têm caminhado, vocês têm nos orientado, vocês têm nos pastoreado. Eu tenho certeza que isso tem cobrado um preço e vocês têm pago esse preço. Então, assim, eu queria celebrar a Deus pela vida de vocês. Se eu puder aplaudir a vida dos nossos pastores, porque às vezes a gente não faz dimensão disso. É tudo tão automático, né? As coisas a gente está acostumado a vir aqui quinta, vir aqui domingo, e às vezes a gente não para perceber algumas coisas que são geradas no céu e alguns pesos que estão sobre a vida deles, que infelizmente, né? Felizmente, né? Estão sobre a vida deles, estão sobre a nossa, né? Amém? Mas para começar aqui, agora eu vou começar a nossa palavra. Segundo a teologia, ela tem alguns nomes, alguns significados para descrever algumas coisas. E nós somos tratados pela teologia e pela Bíblia como condutores da presença de Deus. O que é um condutor? Quem trabalha com elétrica aqui? Tem alguém que trabalha com elétrica? Você trabalha mais ou menos, então já sabe. O condutor é o quê? Se você liga uma extensão na tomada, aquele fio é um condutor e ele vai levar a energia de uma ponta até a outra ponta. Então nós somos exatamente esses condutores que vão ligar o céu à terra. Então assim, a Bíblia fala que aquilo que nós ligarmos aqui vai ser ligado lá, e aquilo que nós desligarmos aqui vai ser desligado lá, porque nós somos esses condutores da presença de Deus. Mas se nós somos condutores da presença de Deus, nós temos a responsabilidade de ligar o céu na terra. Por que a gente tem impedido e a gente não tem visto tantos milagres acontecer? Você já parou para pensar nisso? Que às vezes alguns milagres eles não têm acontecido por alguns motivos, e esses motivos são o nosso posicionamento ou alguma coisa que a gente tem feito. Porque se no céu não vai precisar de milagre, porque a gente vai estar com Jesus lá o tempo todo. Mas se a realidade do céu é uma realidade de totalidade da presença de Deus, essa que é a diferença do céu e inferno. O céu, ausência total de Deus. Inferno, ausência total de Deus. Céu, presença total de Deus. Então, se no céu tem a presença total de Deus e nós somos condutores da presença de Deus e nós ainda carregamos o Espírito Santo dentro de nós, por que eu preciso esperar uma outra pessoa orar por alguém? Já parou para pensar nisso? Por que eu preciso esperar talvez um pastor, um líder vir e fazer determinada coisa? E por que eu coloco essa expectativa nessa pessoa e não na minha própria vida? Por que eu não olho diante de alguma situação e falo assim, cara, eu sou a resposta, está comigo, eu que vou fazer? Por que a gente não faz isso? E eu anotei aqui alguns pontos dos porquês que a gente deixa de viver certos milagres e deixa de ser esse canal de milagres na vida de outras pessoas. O primeiro ponto está lá em Oséias 4:6 e eu chamei aqui de desconhecimento. Oséias 4:6. Deve colocar para mim, por favor? Eu vou ler por aqui. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Fala, falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Fala, rejeitaram o conhecimento. Eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Então a relação entre
conhecimento e a tragédia de perecer está ligada não apenas pela informação de quem Deus é, mas pela revelação que o conhecimento gera através do relacionamento. Quando o povo rejeita esse conhecimento, eles se afastam de suas responsabilidades espirituais, perdendo assim o privilégio de serem sacerdotes de Deus. Para ilustrar isso que eu acabei de falar, que parece uma frase de livro. Mas o que acontece? Teve um pouco tempo atrás, eu fui lá na Barra da Tijuca. Alguém já foi na Barra da Tijuca? Já foi? Giló já foi? Então, quando eu fui para a Barra da Tijuca, tem um pedágio lá que na hora do rush, cara, você não consegue passar. Aquilo trava. Eu devo ter ficado, eu e Rayane, papo de uns 20 minutos, 30 minutos. A gente estava indo para um culto, era eu que tinha que dar a palavra no culto. Eu cheguei na hora da palavra por causa do pedágio. E eu fiquei travado lá durante 30 minutos, fora os outros pedágios que eu peguei para chegar até a Barra da Tijuca. E quando eu cheguei lá, eu olhei para o teto do meu carro e tinha um sem parar colado. Que eu tinha contratado aquele tagzinho do sem parar. Então assim, por que eu padeci? Pela falta de conhecimento. E na nossa vida, às vezes, é exatamente assim. A gente deixa de viver certas coisas, de experimentar certos tipos de relacionamento com Deus, porque a gente não conhece a Cristo. A gente não se empenha com o mesmo empenho que a gente fala, a gente não tem vivido isso. Então assim, eu vou te dar um exemplo, não precisa falar, não precisa levantar a mão, só para você refletir. Quantas vezes você leu a Bíblia toda? Para pensar sobre isso. Quantas vezes você leu a Bíblia toda? Não estou falando de capa a capa, você pode ir pulando do jeito que for, mas quantas vezes você fez isso? Teve uma vez que eu estava vendo um humorista, né, e ele é ateu, e ele estava falando, não sei se vocês já viram esse vídeo, ficou muito famoso no Instagram, ele falava assim, cara, crente é povo chato, ele falava assim, esses caras onde me vê me chamam para ir para a igreja, todo mundo sabe que ele é ateu, então todo crente olha nele uma oportunidade de evangelizar, e tá certo, até aí. E aí ele foi e falou que teve um dia que ele falou assim, cara, eu vou bater um papo com esse cara para entender como é que é a relação dele com Deus. E ele falou, tá, me explica sobre o seu Deus. E aí o cara começou a falar, não, porque na Bíblia fala isso, 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 e a Bíblia fala isso, 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 e a Bíblia fala isso, isso, isso. E ele falou assim, pô, e a Bíblia então tem tudo que você tem de resposta sobre Deus? Ele tem. Ele falou, quantas vezes você já leu ela? Aí o cara, pô, nunca li ela inteira. Aí ele falou, cara, se pra você... Que Deus é tudo, você nunca leu a Bíblia inteira, imagina eu que sou ateu, o que eu vou fazer com esse livro? Isso não vai servir de nada para mim. Se para você não está servindo, para mim vai servir de quê? E aí na hora que ele falou isso daí, cara, ele falou contando várias piadas em cima disso, e ele montou um show em cima dessa experiência que ele teve com um crente, de nunca ter lido a Bíblia inteira. Cara, você já parou para analisar que às vezes a gente está sendo chacota para o inferno? Que às vezes o diabo tem olhado para a gente e falado assim, cara, eu vou te testar nisso daqui porque você não conhece a Bíblia. O diabo fez exatamente isso com Jesus. Ele tentou 3 vezes usar a própria palavra para testar Jesus, e Jesus respondeu com a própria palavra. E muitas vezes eu e você somos testados diariamente sobre aquilo que Deus tem falado sobre nós na Bíblia, mas nós não sabemos, nós não temos esse entendimento. Nós não conhecemos o Deus que a gente serve. Tudo que eu estou te falando, por favor, não estou trazendo condenação para você, mas um alerta, um despertar. Entende? A gente estava conversando no PG, que eu peguei 2 semanas no PG só dando cajadada no pessoal. E eu falei, eu tenho um dom de falar coisas duras de uma forma simples. Simples não, engraçada, né? Porque eu dou risada. Então parece que é mais leve do que é. Mas o que acontece? Isso é algo que baliza toda a nossa fé. Se a gente não conhece, a gente olha para o Antigo Testamento e vê como se fosse um livro de história. A gente esquece que todo o Antigo Testamento ele foi usado através de uma tipologia de Jesus, que apontava para a cruz, apontava para Cristo, apontava para o céu. E a gente às vezes olha como se fosse um livro de história qualquer, que eu não precisasse me aprofundar. A gente gasta mais tempo, como o pastor falou, pagando curso para poder te dizer aquilo que a Bíblia já está te falando. Se você pegar o livro de Provérbios, a maioria da galera que é coach, eles usam esse livro para poder te ensinar a ganhar dinheiro. Sendo que Deus, aí você ganha dinheiro e não sabe o que fazer, porque você parou só ali naquilo que ele falou. E aí o dinheiro, ele começa a te corromper. E ele começa a ser um problema. E ele se torna um Deus no seu coração. A Bíblia não fala que o dinheiro é ruim, mas o amor ao dinheiro é. E a gente acha ou que o dinheiro é muito ruim ou que ele é muito bom. E a gente não sabe para que ele existe, por que ele existe. Porque a gente tem ouvido o Evangelho, ouvido princípios através da vida de outras pessoas, mas não tem experimentado aquilo que Deus tem para a nossa vida através da Bíblia. E isso assim,
é algo que a gente deve buscar, né, esse entendimento, porque nós devemos viver buscando conhecer e experimentar a Deus. Quando a gente recusa esse relacionamento e esse conhecimento, a Bíblia fala que Ele também nos recusa. Jesus Cristo, Ele está à porta e Ele bate. Ele vai bater. Ele não vai entrar se você não abrir. Então, assim, por que as pessoas estão caminhando para o inferno? Porque elas não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. E tem muita gente... Obrigado, a boca está suja? Deixa eu ver. Oi? Ah, não, suar eu vou deixar pra lá, eu tô tremendo, não tem como. Então, assim, o que eu tava falando? Ó, vamos lá. E as pessoas, elas começam a recusar esse conhecimento de Deus. E eu não sei vocês, mas muitas vezes eu estou em determinada situação e Deus me lembra de algo que eu já li. Uma passagem, alguma coisa que eu ouvi de alguém. Já aconteceu isso com vocês? De você estar num lugar e tem alguma coisa, principalmente quando chega um atribulado do teu lado, Deus fala demais. Ele começa a te lembrar de vários versículos, de várias coisas que você já leu. Só que dificilmente aquilo que já está aqui, Deus ele vai gerar no seu coração se você não ler. A Bíblia fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, assim, no PG dessa terça-feira, a minha avó, ela estava até conversando com o Daniel, a minha avó foi lá e ela aceitou Jesus em 1984. E ela, assim, eu aprendi muitas coisas com a minha avó, apesar de eu ter rejeitado muita coisa que ela fez também por ignorância. Igual a Bíblia está falando aqui. Eu rejeitei e esse conhecimento também me rejeitou. Esse relacionamento também me rejeitou. E ela estava falando que quando ela aceitou Jesus, foi uma pessoa que insistentemente ia todos os finais de semana na casa dela, convidar ela para ir para a igreja. E teve um dia que já não tinha mais desculpa, e ela acabou aceitando ir. E aí ela foi. E quando ela aceitou Jesus, com o tempo, ela começou a orar e começou a ler a Bíblia. E ela começou a ver que várias coisas que ela estava vivendo eram coisas que a Bíblia falou que ela não poderia viver. Que ela tinha que ser transformada naquilo e mudar a atitude do que ela fazia. Igual a Bíblia fala que nós devemos amar a nossa esposa como o quê? Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Entendeu? Se a gente não tem esse conhecimento, a gente faz menos do que a gente deveria e a gente começa a colher coisas que a gente não quer colher. Só que para você mudar o que você colhe, você tem que mudar o que você planta. Então, algumas pessoas, quando elas se convertem, igual a minha avó falou, ela começou a perceber que tinha coisa na vida dela que ela tinha que abandonar. Só que durante um tempo, ainda que ela abandonou, demorou aquela colheita a mudar. Mas ela perseverou. Então, assim, o primeiro ponto para a gente viver milagre, viver uma vida como Deus pede para a gente viver e como Ele quer que nós vivemos, é conhecer a Bíblia. É ter conhecimento de quem Deus é, conhecer o que Ele fala sobre você, o que Ele fala para você fazer e o que Ele fala para não fazer, a forma como Deus trabalha, a forma como Ele age. Isso tudo vai vir a partir da leitura da Bíblia, a partir de entender como Deus é e quem Ele é. E à medida que você se aproxima dEle para buscar através da Bíblia, Ele te alcança para ter um relacionamento com Ele. Então, assim, a gente tem que fechar a nossa porta do nosso quarto e ir lá orar como a Bíblia fala, mas nós temos que buscar esse relacionamento com Deus dia após dia, porque se Ele quer ser encontrado, por que a gente não tem buscado? Entendeu? Fica essa reflexão. 2 Crônicas 15:2 fala assim, ó: todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram o Senhor com toda a sua vontade, e Ele deixou que o encontrassem, e lhes concedeu paz nas suas fronteiras. O ato aqui de ser encontrado pode ser figurativamente, para ilustrar, esse encontrar na palavra aqui, que Ele deixa ser encontrado, você pode ilustrar da mesma forma como um pai que brinca de pique-esconde com seu filho. Você já viu quando você brinca com seu filho ou com uma criança, você se esconde atrás da cortina, mas seu pé está ali? Então Deus, Ele se esconde, mas Ele deixa o rastro dele para ele ser encontrado, porque Ele quer ser encontrado. Do mesmo jeito que um pai, quando brinca com uma criança, ele quer ser encontrado. Não tem graça na brincadeira de se esconder se você não busca que a outra pessoa te encontre, porque você vai ficar lá a vida inteira escondido. Não, a criança está te buscando e nós somos como crianças. Nós estamos buscando a Cristo e Cristo tem nos buscado da mesma forma, Ele tem deixado ser encontrado. Então nós precisamos começar a usar isso daí de uma forma mais efetiva e tentar buscar a Cristo. E o segundo ponto, o primeiro ponto é o desconhecimento, o segundo ponto é a incredulidade. Mateus 13, 57 e 58, dá uma boa tarde para mim.
Mateus 13, 57 e 58. E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. Eu não sei você, mas eu já ouvi muitos testemunhos de conferências. Não sei como é que é. Todo mundo vai para uma conferência e vê uma parada muito louca acontecendo lá. O Deus que está na conferência é diferente do Deus que está aqui hoje? Tem alguma diferença do Espírito Santo que está lá, do Espírito Santo que está aqui? Por quê? O que mudou? Será que não é o nosso coração, é a nossa inclinação para poder responder àquilo que Deus está fazendo? Porque nas grandes conferências, normalmente, nós não sou contra a conferência, não estou falando isso, mas nas grandes conferências, às vezes, pessoas que estão pregando, elas levaram 2, 3 meses para montar aquela pregação que ela vai falar para você naquele dia. Vai ser incrível, isso está certo. Só que o nosso pastor, que todo domingo está aqui trazendo uma palavra para a gente, é diferente o Deus que ele está pregando do Deus da conferência? Por que a gente tem que esperar uma conferência para viver algo diferente e ter um despertar no nosso coração? Porque a Bíblia fala aqui que na sua terra e na sua própria casa ele não fez muitos milagres, não porque Jesus mudou ou porque ele era diferente, mas por causa da incredulidade daquele povo. A gente estava conversando também lá no PG sobre milagres, né? Falando sobre cura. E Deus tem despertado o coração de muitas pessoas sobre isso. Não somente sobre cura, mas de interceder pela vida de outras pessoas. E a gente, às vezes, pela nossa incredulidade, a gente tem silenciado e retardado aquilo que Deus tem para fazer no nosso tempo. Na sua barbearia lá no Felipe, ele pode ser um canal do mesmo jeito que ele é aqui, do mesmo jeito que ele vai ser numa conferência, do mesmo jeito que ele foi em qualquer lugar, porque ele é um condutor do céu. O céu está nele, o Espírito Santo está nele. Ele não precisa de um mover diferente, ele é o mover, acabou. O Espírito Santo, ele mora na gente, a gente não precisa esperar nada além disso, já temos tudo. Já viu aquela pessoa que ela fala assim: não tinha mais nada, eu orei. Isso é o inverso, cara. Entende? A gente tem retardado muitas coisas por causa da incredulidade. A incredulidade, ela é um pecado e a gente precisa guerrear contra ela. A gente precisa conhecer a Deus e entender que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Que Ele não precisa de um mover diferente, você não precisa sentir um arrepio, você precisa confiar. E a nossa fé ela é racional. A gente aqui não acredita que Deus ele vai te possuir. Não é aqui que alguém possa possuir alguém. Não é bem nesse lugar aqui. Então assim, Deus não vai te possuir, cara. É a fé racional. Todas as pessoas, quando elas estão fazendo qualquer coisa, se você pegar em qualquer momento da Bíblia, qualquer dos profetas, nenhum deles foi possuído. Todos eles agiram a partir daquilo que eles acreditavam e da fé que eles tinham. Então a gente não precisa de nada além disso. A gente tem que deixar de ser incrédulo, deixar de virar crente de verdade e deixar de ser incrédulo. Então, repete comigo: Senhor, repete com fé, senão não repete. Amém? Então vamos lá. Senhor, me liberta da incredulidade. Eu quero ser uma ferramenta pela qual o Senhor irá fazer milagres nessa terra e hoje. Então daqui a pouco a gente vai ter um momento de oração. Se Deus tocar no seu coração, não retém aquilo que Ele está fazendo. A gente ouviu um testemunho uma vez de um cara que ele aceitou Jesus. A Ana até me lembrou disso, que ele pegou um Uber com um rapaz lá no Rio de Janeiro que estava tocando ferrugem, não é? Tocando ferrugem. E aí o cara foi tirar e ele falou uma frase da música. E aí aquilo fez um sentido para o cara de uma forma diferente. Eles começaram a falar de Jesus e o negócio mudou. Então esse cara, ferrugem. Imagina se tu fala um versículo, entendeu? Esse cara teve fé de que ele ia achar uma forma de acessar aquela outra pessoa. E ele teve fé de que Deus ia se manifestar dentro daquele carro. E que Deus ia falar com aquela outra pessoa. Quantas pessoas já foram abraçadas pelo Alexandre? A gente estava falando sobre isso lá no PG essa semana. Cara, o dom do Alexandre é abraçar, cara. O cara abraça, a gente sente Jesus. E aí? São formas diferentes de Deus fazer uma coisa. E às vezes Deus está pedindo coisas na gente. A gente formatou Deus na nossa caixa, naquilo que a gente entende. Deus nunca vai caber na nossa cabeça. Nós vamos viver sendo aperfeiçoados, mas nunca seremos perfeitos enquanto Ele não voltar. Porque Deus não cabe
na nossa cabeça, ele tem formas totalmente diferentes de fazer, só que para ele fazer a gente precisa entender que é a partir da gente, na gente, e a partir da nossa fé. O terceiro ponto é a inatividade, que eu acho que ela anda muito junto com a incredulidade, que normalmente o incrédulo ele posterga, ou então o incrédulo ele deixa de fazer as coisas e deixa de se mover. Eu coloquei aqui que o evangelho ele é racional apesar de ser espiritual, e a sua fé ela é consciente. Então, você precisa fazer um combinado com Deus de ser uma ferramenta, de decidir ser essa ferramenta. Porque vão ter milhares de motivos para você não fazer alguma coisa. A gente vai ter medo, a gente vai ficar com insegurança, a gente vai achar que vai ser envergonhado, a gente vai achar que a gente vai falar e a pessoa não vai ser curada. Curar não é comigo, é com Deus. É o nome dele que tem poder, não é o nome do Luiz, não é o nome do pastor, não é o nome de ninguém, é o nome de Jesus. Então a gente tem que ser o quê? Um condutor. Ligar uma realidade na outra e decidir ser esse condutor. Amém? O quarto ponto são comparações. A nossa mente ela busca por padrões. Existe um tempo, muito tempo atrás, os nossos antepassados, eles viviam em situações como se fossem barracas, alguns lugares assim, e eles começavam a buscar padrões nas pegadas. Você olhar uma pegada de uma onça, você saber que é uma pegada de uma onça. Você olhar determinado lugar e você saber que aquilo ali é um covil de uma serpente. Você olhar certas coisas e você começa a estabelecer padrões. Isso hoje na psiquiatria tem um nome que se chama pareidolia. Você já olhou para uma nuvem e viu um rosto? Quem aqui já olhou para uma nuvem e viu um rosto? Não tem sentido nenhum nisso que você fez. Você sabe que você é meio maluco. Você fez isso, é esse fenômeno que acontece na nossa mente, de buscar padrões em certas coisas. Só que nesse fenômeno ele traz alguns pontos que são efeitos colaterais, que é de comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas e achar que é só daquele jeito que tem como fazer. O meu sonho é pregar igual o pastor. Sabe, eu não consigo, eu nunca vou conseguir, porque o meu jeito de falar é totalmente diferente dele. A experiência que ele teve na vida é diferente da minha, e provavelmente a minha é diferente da sua. A gente não precisa de outro pastor Xavier, a gente já tem o melhor pastor Xavier que a gente pode ter aqui. A gente precisa do Alexandre, a gente precisa do Felipe, a gente precisa do Vinícius, da Rayane. São dessas pessoas que a gente precisa. É como se fosse uma caixa de ferramenta. Imagina se você tivesse uma caixa de ferramenta que só tem serrote. Se você precisasse apertar um parafuso na parede, você ia apertar com o serrote? Não tem como, são funções diferentes. É a multiforme graça e os dons diferenciados que edificam o mesmo corpo. Então, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida não depende só de mim, não depende só do pastor, depende de todos nós. Tem pessoas que estão no seu convívio social, que elas não estão ouvindo Jesus porque você não tem aberto a boca, porque eu não tenho aberto a boca, porque a gente tem colocado milhões de requisitos para que uma pessoa aceite a Jesus. Sendo que tinha um dia que Jesus chegou para uma mulher num poço, num tanque ali de água, e essa mulher ela não poderia nem conversar com ele. Primeiro porque ele era homem, segundo porque ele era judeu. E ele foi em Samaria. O judeu, antigamente, para passar por Samaria, era uma região que ela ficava no meio. E ele tinha que dar uma volta gigantesca para não passar em Samaria. Jesus Cristo estava mostrando que não existe caminho proibido para Jesus Cristo. E não existe ninguém que não possa ser alcançado por ele. Ou seja, seu colega do trabalho, aquela pessoa que você às vezes vê como um alvo impossível. Um dia eu fui um alvo impossível. Um dia eu aceitei Jesus numa rave, depois de deixar meu pai me buscar como alcoólico em Cordeiro. Eu passei por todos os tipos de situações que dificilmente me habilitariam para estar aqui. E hoje em dia eu continuo pecando em áreas diferentes. E eu continuo não sendo habilitado para estar aqui. Mas é o Espírito Santo e aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. E aquilo que Ele quer fazer nas pessoas que a gente enxerga como alvos impossíveis. Nessa semana a gente falou, se o céu dependesse de mim e de você, para ser populado, para ser cheio, ele estaria cheio. O que a gente tem feito com a nossa salvação? Sabe? A gente tem buscado, vindo ao culto, buscado viver sobre aquilo que Deus pode nos dar, sobre aquilo que a gente pode receber. A gente ainda tem a mentalidade de vir no culto para receber. Não é assim que funciona. O culto é para a gente dá o culto a Deus. A gente está prestando um culto a Deus. Então a gente não veio aqui para receber, a gente veio para semear, a gente veio para estar juntos. Mas por que a gente não tem trazido outras pessoas? O que essas pessoas são, diferentes de mim e de você? Qual o pecado que ela comete que é muito maior do que o meu e o seu?
O que essas pessoas estão vivendo que são limitadores da presença do Espírito Santo e do amor de Deus? Não tem isso, não existe isso. Se um dia nós tivéssemos esse pensamento, provavelmente ninguém estaria aqui. Ninguém estaria aqui. Se você parar agora para lembrar da sua história, eu queria que você parasse, enquanto eu bebo água, para lembrar de quem era você antes de Jesus. Lembra? O pessoal está falando, Deus me livre. Amém por isso, né? Mas então, por que esse cara, essa pessoa é tão impossível assim, cara? A gente aqui está cheio de improváveis, de pessoas que eram impossíveis. Pessoas que eram... Eu tive uma vez uma célula, a gente começou uma célula de homens. Aí a gente chegou na igreja e tal, já estava mais ou menos uns 20 minutos, eu estava conversando, o pessoal estava conversando muito, eu falei, pô, primeira vez, né, não vou parar, vou deixar o pessoal conversar. Aí um dos meus amigos falou assim, cara, cadê o cara que vai pregar? Cadê o líder da célula? Eu falei, sou eu. Ele, você? Eu tenho certeza que se ele tivesse descoberto isso antes dele ir, ele não tinha ido. Que ele falou, cara, não é possível, pô, 2 meses atrás, 2 meses não, né? Uns 2 anos atrás, você estava no bar comigo, fazendo um montão de coisa errada, por que você está aqui agora? E aí na hora eu falei, cara, isso é o que Jesus tem para fazer na tua vida também, daqui a pouco você vai avançar e Deus vai te transformar e você não vai ser reconhecido. Esse cara está na igreja até hoje. Até hoje. Mas imagina o choque. Imagina o choque que pessoas que vêm, às vezes, algumas pessoas pregando e falando de Jesus, compartilhando um versículo. Imagina o que as pessoas ao seu redor que te conhecem desde aquela época lá atrás, o que elas não pensam. Imagina, isso é um choque, isso daí, o nome disso é amor de Deus. E a transformação só Ele pode fazer na nossa vida. A Bíblia fala que quem nos convence do certo e errado é o Espírito Santo. Então assim, não tem algo impossível. O que pode acontecer é que a gente está comparando a nossa conversão ou a conversão de outras pessoas com aquilo que Deus pode fazer. E mais uma vez a gente tem que colocar Deus numa caixa, colocar Deus num lugar que tem que fazer sentido para mim e para você. Essa frase faz sentido ser demoníaco, cara. Às vezes não faz sentido, às vezes não tem sentido nenhum, mas é o que Deus quer fazer. Amém? Deixa eu ir que eu estou indo muito rápido, né? Tem alguém aqui com 21 anos? 20? Tem? Ninguém com 20, gente? Você vem cá. Vem cá. Tem alguém aqui com 16? Clarinha, quantos anos você tem? Vem cá. Tem alguém aí com 15, mais ou menos? Não, viu logo? Sobe aqui esses dois. Quantos anos você tem, Marcos? E você, Olá? Não sabe a idade, pô. Não acreditar nele. E você, lá? Passou um pouquinho, mas vem cá. Chega aqui. Deixa eu te mostrar como que a nossa percepção, ela muda quando a gente começa a entender algumas coisas que estão na Bíblia. Tá com medo? Quantos anos você tem, Cris? 31 tá bom, tá? Fica aqui. Fica perto da gente aqui, lá. Vem cá. Vem rápido lá, não tô atrasado. Beleza, lá? Meu cara, 36 tá morto. Qual de nós parece mais com Jesus? Alexandre, vem cá. Chega aqui, vem cá. Calma. Que isso? Você lembra? Deixa a vida do Alexandre do joelho dele, pelo amor de Deus. Quem daqui parece mais com Jesus? Na sua mente, fala de verdade. Quem parece mais com Jesus? Provavelmente o Alexandre. Não é verdade? Qual da idade? Jesus era careca, a gente não sabe, não tem foto. Provavelmente o Alexandre, o autor que fez o Jesus do The Chosen, ele tem 52 anos. Jesus se pareceria comigo com Cristo. Seria mais ou menos, a gente está meio acabado, mas seria a gente. Jesus se pareceria com a gente. O Lion já tinha passado. Nenhum dos discípulos tinha mais idade do que o Davi. E a Clara sim, mas o Davi. Porque só Pedro, quando teve que pagar imposto, só Pedro pagava imposto. Vocês podem voltar, por favor, obrigado. Celebra a Deus pela vida. Eu não tinha notado isso aqui não, eu falei, pô, isso acho que cabe. Cara, o Jesus do The Chosen tem 52 anos, o Jesus da Bíblia tinha 30. Obrigado, tá lá. Vou deixar. Vou te levar junto no lugar. Então, olha só como a nossa percepção ela é diferente. Imagina só se a gente
um dia, os rabinos, olha só o choque que Jesus trazia, e às vezes a gente não faz essa relação. Jesus Cristo tinha 30 anos quando ele iniciou o ministério dele, e 33 quando ele morreu. Eu tenho 32, estava ali próximo ali da quarto da sala. É a praia. Então, Jesus tinha 32 anos, o discípulo mais velho dele era Pedro. A gente não sabe a idade certa de Pedro, mas ele tinha mais de 21 anos, porque quando teve que pagar um imposto, só Pedro e Jesus pagavam aquele imposto. Provavelmente os outros discípulos, eles tinham entre 15, 13, 17, 18, mas todos menos de 21. Imagina só você entender que o Messias tem 30 anos de idade. Imagina só. A gente formatou que as pessoas mais velhas, elas são mais sábias do que as mais novas, e deveria ser assim, mas na verdade Jesus ele mostrou que aquilo que ele estava ensinando não era limitado pela idade das pessoas. Ele chamou uma garotada para andar com ele, os moleques, se a gente fosse pensar pela nossa língua de hoje. Imagina só, um cara que ele estava lá escrevendo um dos livros da Bíblia e ele ter menos de 18 anos de idade. Na época que ele escreveu não, mas quando ele foi chamado. Isso choca, porque a gente pré-definiu a forma como a pregação vai chegar até a gente, como o milagre vai chegar até a gente. A minha entonação vai dizer se eu sou espiritual ou não. Não é mais a palavra, é a performance. E a Bíblia ela fala sobre identidade. Provérbios 23, 7. Se você puder colocar para mim, por favor. E eu estou encerrando. Obrigado, tá, Pedro? O resto do louvor, se quiser subir, pode. Os outros. Colocou? Deixa eu ler porque eu não coloquei. Pois ele só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fale com sinceridade. Algumas versões falam assim, como ele pensa, assim é. Porque aqui, esse texto especificamente, ele foi usado durante muito tempo pela filosofia por um cara chamado Freud. Ele falava, assim como você pensa, você é. E todo mundo utilizou como se fosse uma palavra que ele tinha inventado. Mas na verdade estava na Bíblia já há muito tempo. Há muito tempo. Nesse texto aqui, se você ler o contexto inteiro, está falando de um homem que ele semeava na vida de pessoas, que ele colocava um banquete, ele falava, come e bebe, só que o coração dele não estava naquelas palavras que ele estava lançando. Ou seja, como ele pensa, ele é, mas não às vezes nas nossas atitudes. Então, um grande problema da nossa geração, e o pastor tem falado isso daqui há muito tempo, diariamente, é sobre a nossa identidade. Porque muitas pessoas aqui hoje, talvez você se ache incapaz de fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Às vezes você pode ter medo, às vezes você pode ter insegurança, só que a gente está nessa série de milagres e a gente poderia estar vivendo muito mais milagres se todas as vezes que Jesus tivesse colocado algo no seu coração, você tivesse feito. Porque eu tenho certeza que isso acontece. Isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Tem dia que você chega aqui na igreja meio cabisbaixo, meio desmotivado, e o teu culto, ele é totalmente diferente. Porque você começa a colocar alguns tipos de requisitos do que Deus tem que fazer. Eu só vou lá orar por fulano se alguém vier aqui e falar isso. Eu só vou fazer alguma coisa se fulano fizer isso. E você começa a limitar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida pelaquilo que você quer experimentar de Deus. Mas na verdade não é assim que funciona. Jesus Cristo, ele não está preso dentro da nossa cabeça. Eu quero reforçar isso. O tempo que essa frase ela trouxe descrédito de pensar que assim como você pensa isso é uma realidade bíblica. 2 Coríntios 3, 5 e 6 fala assim, não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tudo que você precisa para viver milagre já está dentro de você hoje. Você não precisa buscar um profeta para ter a revelação de Deus sobre a sua vida, porque você pode hoje fazer uma oração e pedir que Deus fale com você.